Pessoal, tá aí a foto, tá aí a imagem do atirador no Trump, né? Ele chama Thomas Matthew Crook, 20 anos de idade, e a divulgação da identidade dele, quem ele é, acabou favorecendo aos democratas, tá? Ao Biden. Porque havia uma expectativa muito grande por parte dos republicanos que o atirador fosse um imigrante, tá? E inclusive não branco, de preferência. Então, se fosse um imigrante não branco, eles iam fazer a festa, porque já é a temática que eles gostam, da imigração ilegal e tal. Aí eles iam misturar uma coisa na outra. Mas para infelicidade da extrema-direita, não foi isso que aconteceu, foi exatamente o contrário, tá? O sujeito é filiado ao Partido Republicano, a Folha coloca que seria, né, mas já foi confirmada essa informação, ele tá lá no G1. Bem, ele parece fã de armas, né? Tava com a camiseta aí de um canal de armas. Ele que, inclusive, fez o ataque com um fuzil AR-15, tá? Que é uma arma de guerra. A gente sabe que quem defende a livre comercialização dessas armas é o Partido Republicano. Os democratas querem banir esses rifles de assalto. Então, para resumir isso aqui, ao invés do ataque ter sido feito por um imigrante, que é o tema da campanha do Trump contra os imigrantes, não sei o que, não, o assalto foi feito por um menino branco, fã de armas, ainda filiado ao Partido Republicano, tá? Tem aí a informação de que ele teria doado $15 para a campanha do Biden em 2021, não sei o que, mas isso aí não tá claro, né, se é republicano ou democrata. Então, a situação acabou ficando melhor para os democratas do que poderia ter acontecido. A verdade é que o Trump foi vítima do próprio armamentismo generalizado nos Estados Unidos. Esse negócio de todo mundo poder ter arma, fuzil, metralhadora, isso aí é uma coisa que gera esse tipo, né, não é à toa que o Trump não é o primeiro, tá, que sofre esse tipo, o presidente que sofre esse tipo de atentado. Bem, e aí eu queria comentar com vocês, porque logo que aconteceu o evento, a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, ela é correspondente lá nos Estados Unidos, e fez ali um texto dizendo: disparos contra Trump devem ter o mesmo efeito político do que a facada em Jair Bolsonaro. Bem, episódio blinda Trump contra críticas mais duras e priva a campanha de Biden de sua principal plataforma, né, que era atacar o Donald Trump. Eu discordo, tá? Acho que a análise da Patrícia Campos Melo foi assodada, foi feita com pressa, e existem diferenças substanciais entre a situação do Trump agora e a situação do Bolsonaro em 2018. Bem, então vamos voltar aqui no tempo para o dia 6 de setembro de 2018, que foi o dia da facada, tá? As últimas pesquisas que tinham sido divulgadas mostravam que no cenário o Lula ainda estava com aquela questão de tentar prosseguir, mesmo preso com a candidatura, e todo mundo já meio que sabia que o Haddad seria o candidato, mas ainda, como a candidatura do Lula ainda era oficial, tá? O TSE não tinha barrado o Lula ainda, ele era colocado nas pesquisas, tá? Então ele liderava com 39% das intenções de votos, e aqui que vem o ponto essencial. O Bolsonaro, em 2018, ainda era um personagem das redes sociais, tá? Ele era muito preso à questão das redes sociais, principalmente o Facebook naquela época, e ele ainda não tinha chegado na massa, tá? No povão. E lembrando, em 2018, muita gente ainda no Brasil não tinha acesso à internet, né? Estava começando ali a popularização dos smartphones. Então o Bolsonaro ainda tinha uma barreira intransponível, tá? Como chegar nesses quase 50 milhões de brasileiros que não tinham acesso às redes sociais, não tinham acesso à internet? Bem, ele precisaria da televisão e do rádio, e ele não tinha tempo de televisão, ele não tinha nada. Bem, então a facada entrou nesse sentido como um catalisador, né? Colocou o Bolsonaro 24 horas por dia na televisão e no rádio. Jair Bolsonaro está internado na UTI da Santa Casa. O Jornal Nacional apurou com 2 fontes graduadas do hospital que ele passou por uma cirurgia de quase 4 horas, concluída pouco antes das 8 da noite. Quem se lembra que depois do ataque, ele virou tema praticamente único na televisão e no rádio. A cirurgia dele era explicada em todos os canais. Ele ganhou, quando depois ele teve alta, entrevista exclusiva no SBT, na Record. Então ele passou a dominar a mídia tradicional, digamos assim. Ou seja, ele, antes da facada, era mais um no meio daquela multidão, né, que participou daquele primeiro debate da Band. Todo mundo ali com 6, 8%, ele tinha um pouco mais, tá? Só que ele estava no meio do bolo, dividindo a atenção com aquele pessoal todo e com essa barreira de não ter acesso à televisão e ao rádio. Depois da facada mudou tudo, virou só ele, o assunto era só ele, então ele disparou nas pesquisas até chegar a praticamente 40% dos votos já no primeiro turno. Aqui vem também a segunda diferença, tá? Ele sofreu a facada há 1 mês da eleição, tá? Do primeiro turno da eleição. Agora nós estamos há quase 4 meses da eleição, 3 meses e meio da eleição, ou seja, o Trump vai ser assunto aí essa semana, tá?
Mas há tempo de sobra, tá? Para nas próximas semanas, essa história do atentado aí sair do holofote e voltarem a discutir os assuntos convencionais, e aí o Trump tem o telhado de vidro, tá? Aliás, há uma matéria hoje na Carta Capital, muito boa, inclusive, de um cientista político lá da UFRJ, chama Josué Medeiros, e ele dizendo por que o atentado a Trump não terá o mesmo efeito da facada em Bolsonaro. Ou seja, ele vai na linha contrária à da Patrícia Campos Melo. E outra razão que ele cita é que o Bolsonaro era um desconhecido para grande parte da população, ele era um fenômeno de rede social, mas grande parte da população o desconhecia completamente. Agora, nos Estados Unidos, você trata de dois sujeitos completamente conhecidos. Tá? O Trump já é ex-presidente, totalmente conhecido, com uma rejeição enorme. Um percentual muito grande da população já sabe que se trata de um vagabundo da pior estirpe que a humanidade já produziu. E não vai mudar a questão de opinião e etc. O jogo já está basicamente mapeado, jogado, tá? E o que muda ali é uma coisa muito pequena do voto dos independentes, que nas eleições de 2022, que eles chamam de midterms, né, as eleições de meio de mandato, os independentes votaram na proporção de 4 a cada 5 eleitores independentes, 4 votaram em favor dos candidatos do Partido Democrata, tá? Nos estados pêndulo. Então, na hora H, esse pessoal não gosta do Trump, tá? Já conhece o Trump e não gosta do Trump. E eles que decidem as eleições. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.